trazido pelo Renato, o capítulo 14, onde a gente viu o povo, ao sair do Egito, né? Deus ele trazendo o povo assim como se fosse recuando em direção ao Mar Vermelho, e aí o exército de Faraó com toda, né, a sua cavalaria, as suas carruagens, os seus cavalarianos, indo em direção a quem? Em busca do povo. E aí o povo, na parte da frente, o Mar Vermelho, atrás da nação, né? Atrás dos israelitas, a nação do Egito. E agora, o que fazer? Né? Recuar não dá mais. E para frente nós temos o Mar Vermelho. E qual foi a solução? Qual era o plano de Deus? Deus fez aquilo que estava, né, de acordo com o seu plano. Ele abre o mar, o povo passa a seco, né, pelo fundo do mar, né? Ele atravessa, porque Deus abre e aí ele passa a seco. Ao atravessar, Deus ele fecha, né, na passagem do exército do Egito, as carruagens começam, né, a ter dificuldade no seu andamento, provavelmente os cavalos, e o que Deus faz? Deus faz com que aquelas duas muralhas de água recaiam sobre quem? Recaiam sobre os soldados. E como o Renato bem observou, né, os soldados, né, ao morrerem, foram lançados pela correnteza onde? Na praia. Para quê? Seja para o povo, seja para o próprio faraó poder contemplar que quando alguém vai contra, né, quando alguém vai contra o plano de Deus, qual vai ser o resultado? A morte. Né? O resultado não vai ser agradável contra aqueles que lutam contra a vontade de quem? Lutam contra a vontade do Senhor. E hoje, no capítulo 15, né, a gente vai ver do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 27, a gente vai ter dois grandes pontos, mas o tema da aula é libertação, louvor pela libertação e as águas amargas. Então, a gente vai ver nos primeiros 21 versículos, o povo louvando, engrandecendo, né? Agradecendo, engrandecendo a Deus. Mas nada melhor, né, depois de um engrandecimento, do que água amarga. E aí a gente vai ver como é que o povo vai se comportar diante dessa situação. Então, no capítulo 15, versículo 1 ao versículo 21, a gente vai ver a alegria dos israelitas. E aí, na segunda parte, a partir do versículo 22 até o final, nós vamos ver o amargor das águas e a solução de Deus. Tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Capítulo 15, vamos ler aqui os primeiro versículo. Diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 3. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias teu furor que os consome como restolho, como resfogar. Das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. E aí a gente vai observar, se você olhar a estrutura do texto, você pode ver que, diferente do capítulo 14, a arrumação, né, a estrutura do capítulo 15, pelo menos nos primeiros 21 versículos, ela é diferente. Você pode ver que no capítulo 14 ela está alinhada dos dois lados, à direita e à esquerda. Já no capítulo 15, nos primeiros 21 versículos, a arrumação do capítulo, do trecho, a estrutura do texto,
ela é jogada mais para a parte central, né? Ou seja, da esquerda para a direita, dando a entender que essa característica de linguagem, ou o texto que a gente está lendo nesses primeiros 21 versículos, ela não é uma narrativa, mas ela é uma poesia, né? Por quê? Porque é um cântico. Então, eles estão entoando essas palavras que eu acabei de ler nesses primeiros 8 versículos, eles são referências a um louvor, né? A um cântico, né? Então, ele está estruturado de uma maneira poética. Por isso que a estrutura do texto ela é diferente do capítulo 14. Logo, sendo um cântico, né? Tendo uma linguagem poética, ilustrativa, figurada, a gente vai ver muita ilustração, né? Usando figura de linguagem para representar aquele momento de engrandecimento, de agradecimento e reconhecimento de quem? De quem é Deus. Como eu comentei, justamente nesses primeiros 21 versículos, os israelitas vão manifestar a Deus a sua alegria. Alegria. E um ponto que a gente vai observar, essa alegria tem motivo? Com certeza ela tem motivo. Até quando vai durar essa alegria? E aí é uma lição que a gente vai aprender hoje. Hoje, no contexto da nova aliança, a nossa alegria é quando a gente recebe a bênção de Deus. Oramos por algo. E aí a gente tem a resposta do Senhor. Até quando deve durar essa alegria? Será que ela tem que ser passageira? Ou será que ela precisa ser duradoura? E aí é um ponto que a gente vai aprender hoje dentro do capítulo 15. A gente pode perceber, a partir do versículo 1, que eles começam a cantar, entoar louvores. Versículo 1, na segunda metade, cantarei ao Senhor. E qual é o motivo de eles cantarem ao Senhor? Versículo 1, qual é a razão de eles poderem entoar louvores ao Senhor? Versículo 1, na segunda parte, ele diz, por quê? Porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Um ponto que eu posso observar aqui é que os israelitas viram as 10 pragas, uma de cada vez, e a ação de Deus sobre quem? Sobre o Egito. Eles tinham motivo de celebrar antes disso, antes de eles atravessarem o mar? Tinham. Só tinham motivos para celebrar. Mas eles só lembraram de... Só veio a questão da celebração quando? Justamente a partir de que Deus ele fez o que fez no capítulo anterior. Nós vimos Deus, né, pegando lá a 10ª praga, colocando sobre eles, explicando sobre a questão da Páscoa, a importância do cordeiro, o passar o sangue nas ombreiras da porta, Deus dizendo para que eles fizessem, porque quando ele viesse, ao ver o sangue sobre a porta, o que eles iam fazer? Que Deus ia fazer? Deus ia passar sobre aquela casa. Só que a casa dos egípcios, onde não havia o sangue na obreira, o que aconteceu? Morte. Morte de quem? Do primogênito. Deus, então, por meio do seu poder, tira o povo, resgata o povo do Egito, leva ele para o deserto, não vai pelo caminho mais curto para evitar que eles se escandalizassem com a guerra, então ele leva eles pelo deserto, recua para manifestar o seu poder através do Mar Vermelho. O que o povo faz? Ele glorifica a Deus, ele canta louvores. Foi isso que a gente viu? Não. O povo murmura, o povo reclama. E olha que eles viram quantas? As ações de Deus, como disse o Enio Júnior na introdutória, eles viram os 10 tabefes, as 10 tapas de Deus na cara, na soberania de quem? Do Egito. Mas mesmo assim, após a libertação, a saída do Egito, eles estavam o quê? Murmurando, criticando. E agora, parece que eles viram-se livres do Egito. Só que aí é um ponto que a gente vai refletir no decorrer, não só agora do capítulo 15, mas durante todo o livro de Êxodo. Deus conseguiu agora livrar o povo do Egito, fisicamente falando. Mas o que ainda está batendo no coração do povo? Dos israelitas. O Egito ainda está onde? No coração deles. A gente vai perceber isso. Então, eles engrandecem, louvam ao Senhor por causa do triunfo, do poder, da majestade de quem? De Deus sobre o Egito. Versículo 3. E eles declaram, olha,
O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Eles conseguiram, como o Renato bem enfatizou na aula passada, o faraó foi com todo, né, o seu potencial bélico atrás de homens que não eram nem treinados para serem soldados. Eram só o quê? Mão de obra. Eram só escravos. Talvez não sabiam nem manusear uma espada direito. Mas, mesmo assim, o faraó, ou seja, o Egito, enviou todo o seu poder bélico, né, para justamente trazê-los de volta. Só que, como o povo está louvando a Deus, quem é o homem de guerra? Quem é que luta? É o povo de Israel? Não. Quem é que luta hoje? Sou eu e você? Não. Quem é que é o homem de guerra? Quem é aquele que tem o poder? Quem é aquele que tem a majestade? É Deus. Então, quando nós, assim, como o próprio povo, precisamos confiar em quem? Os nossos anseios? No Senhor. E Deus, ele já está dando uma lição para quem? Para o povo. Lembra lá nos capítulos anteriores, quando eles estavam presos entre o mar e o exército, o que Deus fez? Ele colocou chama de fogo, né? Para separar, para segurar quem? O exército de Faraó. Para quê? Para que no seu devido tempo Deus pudesse abrir o quê? O mar. Para quê? Para que o povo pudesse passar. Então, tudo é no tempo de quem? Tudo é no tempo de Deus. Se Deus é homem de guerra, Deus ele sabe. E nós precisamos saber. Em um momento que precisamos esperar, sermos perseverantes e aguardar o nosso tempo, de modo nenhum. O tempo de quem? O tempo do Senhor. Diga, Paulo. É que você fez a leitura e pulou o versículo 2. E depois você está comentando e pulou o 2. Eu ia perguntar, por que tu pulou o 2? Calma, sem spoiler. Eu vou falar só para ti, vou deixar para o final. Tá bom. Eu cheguei atrasado, mas... Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Mas a gente vai já entender. Alessandro, Oi, mano, diga. já que houve intervalo aí, ali no versículo 3, o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Eu coloquei do lado aqui um apontamento, Gênesis 3,15, quando ele fala que Senhor, o nome dele é Iavé. Lá atrás ele fala para Moisés aqui, eu sou o que sou, eu sou o Senhor, eu sou o Iavé, no caso ali. Isso. A gente vê em outras situações, né, Giovanni, quando ele usa também o termo Senhor ou Iavé, sempre está ligado ao Senhor dos Exércitos, né, o Senhor Todo-Poderoso, ou seja, ele não é qualquer um. Ele colocou todos os deuses do Egito debaixo do estrado do pé dele, porque quem é maior? É Deus, é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, esse Deus no qual os judeus foram chamados, no qual eles surgiram a partir da sua vontade, é esse que os libertou de onde? Lá do Egito. Diga, Giovanni. Eu aprendi com o Álvaro Pestana, que fala o hebraico e o grego, né? Toda vez que nós lemos na Bíblia o Senhor, tudo por extenso, maiúsculo, né? Desde todas as letras, sim. Aí tu pode trocar por Iavé, que é a mesma coisa. Sim, isso mesmo. E aí a gente pode ver, por isso que eu complementei, que muitas vezes o Iavé sempre vem trabalhar da partícula dos exércitos, ou todo-poderoso, mostrando que não é qualquer um. E é isso que a gente acabou de ver, mesmo que não tenha aqui o Senhor, né, como ele vai trabalhar, lançou o carro do faraó e o seu exército, seus capitães se afogaram no Mar Vermelho, versículo 4, né? Por quê? Porque justamente ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele estava no controle. Lembra como a gente tem abordado desde o início de Êxodo, como você mesmo já, em algumas vezes se colocou, Giovanni, se Deus quisesse, né, antes de convocar Moisés chegava lá e colocava todo mundo no chão, traga o meu povo. Não, ele queria colocar o Egito e o faraó no seu devido lugar. Já imaginou o faraó olhando na outra margem do Mar Vermelho, ele com aquela sua prepotência, vendo aquele bando de escravos, mas eu vou levar aqui a minha guarnição militar e em 2 tempos eu trago essa turma. Ele estava certo? Não, porque ele não é ninguém. Quem é alguma coisa, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Israel. E trazendo para o nosso contexto hoje,
é o Deus em que eu e você servimos. É aquele que entregou seu único filho para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, né? Sendo edificados e fortalecidos. É a esse Deus que eu e você precisamos fazer o quê? Ouvir e obedecer. Se ele diz, precisamos ouvir a sua palavra. Ele é tão poderoso que, perceba bem, versículo 6, a sua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ou seja, a tua direita, né? Ela é gloriosa, a tua destra, ou seja, a tua direita, ela não conquista o inimigo, versículo 6, ela despedaça, não sobra nada. Sendo a vontade de Deus, não é nada o inimigo, aquele que vem contra. Então, uma lição para a gente hoje, né, dentro do contexto da nova aliança, se estamos passando por dificuldades, se temos problemas, muitas vezes, perseguição ou alguma coisa que possa afligir, né, o nosso dia a dia como servos do Senhor, precisamos entregar na mão de quem? Na mão de Deus. Quem é que cuida de nós? É Deus. Quem vai trazer a resposta? É Deus. Quem vai nos dar o livramento? É Deus. Quem vai nos dar força? Da pouco a gente até conversou. Se nós estamos passando por um problema, seja ele de saúde, seja questões voltadas para essa realidade, mesmo que nessa vida eu e você não alcancemos a resposta, mas precisamos ser perseverantes. Por quê? Porque se formos fiéis, o que está reservado para mim e para você é o galardão eterno. E lá, né, não haverá choro, nem pranto, nem dor. Esse que é o ponto. Precisamos resistir quando hoje, lições importantes que a gente pode tirar para a nossa vida. A gente olha, por exemplo, o contexto de Apocalipse, quando Deus fala com as 7 igrejas através do seu Filho, ele não promete livramento. Não é verdade? Quando a gente vê ele falando com a igreja em Esmirna, ele não promete livramento, ele só diz o quê? Ser fiel até a morte. E eu vou te dar o quê? A coroa da vida. E aí que está o ponto. Então, a resposta, a confiança, a perseverança, guardamos no Senhor. Se não for nessa vida, não se preocupe, não devemos nos preocupar, porque se permanecermos fiéis, ele vai nos dar o galardão eterno. E aí é um ponto que a gente precisa observar. Continuando, versículo 7, na grandeza da tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. Versículo 9, o inimigo dizia, perseguirei, olha lá a perspectiva do faraó em relação ao povo, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Eu fico imaginando, né, a perspectiva do faraó antes, né, eles declarando isso, provavelmente há uma expectativa que eles tinham em relação ao faraó, e o próprio faraó agora, como eu citei ainda há pouco, depois de todo o ocorrido, o seu exército todo destruído, os corpos dos soldados jogados à margem da praia, e aí ele olhando todo o estrago, e aí ele olhando, quem é ele? Ele é um homem como qualquer outro. Quem somos nós? Somos homens. Só que tem uma grande diferença. Eu e você hoje, sobre as nossas vidas, temos derramado o sangue precioso de Jesus. Então não somos qualquer um. Nós somos aqueles que, por meio da vontade de Deus, nos colocamos debaixo do Evangelho e hoje somos escolhidos do Senhor. Para fazer o quê? Para resistir, para nos edificar, para fortalecer a nossa vida e para confiar nas promessas de quem? Do Senhor. Não podemos, como a gente vai ver, não podemos cair nas ciladas do dia a dia. Não podemos cair nas ciladas deste mundo. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está. Então, se amanhã não está, eu vou mudar o meu modo de pensar, eu vou perder a minha esperança e vou passar a criticar. Não, precisamos confiar. Precisamos confiar. E aí precisamos confiar em quem? Em Deus. Né? Nas situações, muitas vezes, no nosso dia, não são fáceis. Em termos políticos, o nosso país está passando por momentos bem delicados. Mas como é que eu e você vamos resistir, tendo a nossa confiança pautada nos nossos governantes? De modo nenhum. A nossa confiança precisa vir do Senhor. A nossa confiança precisa vir naquilo que conhecemos, da edificação, do alimento que temos recebido de quem? Do Senhor. 4 anos vão passar. E daqui a 4 anos ou mais anos, quem vai estar conosco? É o Senhor. Então, acima de tudo, como igreja, como discípulos de Jesus, precisamos confiar em Deus, não nos homens, mas
mas no Senhor. Porque é porque dele que justamente vem o livramento. Versículo 10, soprastes com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram, olha só, aquele que disse que vai matar, vai se fartar, vai arrancar, vai destruir. Versículo 10, eles afundaram como o quê nas águas? Como chumbo. Não tem assim, alguém chega e diz assim, já conheceu alguém que está na beira da piscina? Aí, fulano, você mergulha, você sabe nadar? Sei, eu sei mergulhar como um prego. Aí, se você pegar um prego e jogar dentro d'água, para onde que vai o prego? Ele vai para o fundo. Então, olha o que aconteceu com os exércitos do faraó. Eles afundaram como o quê? Como chumbo. Por quê? Porque eles, comparados ao poder da criação de Deus, não são nada. Não são nada. E isso porque eles desafiaram a quem? Ao Senhor. Afundaram como chumbo, versículo 10, em águas impetuosas. E olha só a declaração, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Onde estão os deuses do faraó? Aonde estão os deuses do Egito? Não sobrou nada. Por quê? Porque, como bem enfatizou o Giovanni, né? Deus é Yahvé. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Senhor dos exércitos. Então, não tem um como ele. E é essa ênfase dada no versículo 11, ele está expressando justamente isso. Continuando, versículo 11. Quem é como tu? Glorificado em santidade. Olha lá. Terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Que operas maravilhas. Ele não desampara os seus. E aí é um ponto que Deus, a gente pode ver por que Israel, né, os israelitas nesse momento e no decorrer do Êxodo, eles são tão relutantes, tão teimosos, tão incrédulos. Porque olha os feitos que Deus fez. Olha os feitos que Jesus fez. Aliás, os feitos que Deus fez. E aí, trazendo para o contexto dos evangelhos, como a gente olha lá em João, em Marcos, e Mateus e Lucas, Jesus, ao vir a esta terra, ao estar entre seu povo, né, ao mostrar a glória como unigênito do Pai, como fala lá em João, capítulo 1, versículo 14, né? Ele habitou entre nós, ou seja, a ideia é que ele construiu tendas, ele esteve entre nós, no contexto lá de João, e ele manifestou a glória do Pai. E o que as pessoas fizeram? Elas não consideraram, elas deixaram de lado. E o que eles fizeram? Perderam a oportunidade de justamente se submeter à vontade de quem? De Deus, através de quem? Através de Jesus. Deus, ele opera maravilhas. E um texto que me chama bastante atenção aqui no versículo 12, quando ele diz bem assim, perceba bem, versículo 12, estendestes a destra e a terra os tragou. Qual é a ideia? Eu fui ler na NVI, diz bem assim, versículo 12, estendestes a tua mão direita e a terra os engole. Então, é mais ou menos assim. O exército de Faraó está passando sobre, né? Está passando ali entre o Mar Vermelho. E o que Deus fez? Deus, ele estendeu a sua mão. No momento que ele estende a mão, o que acontece? O poder dele é tanto que aquilo que estava dando acesso, ela desaba sobre quem? Sobre justamente o povo do Egito. Ou seja, bastou ele mover a mão. A figura, né, que na linguagem teológica, que é o antropomorfismo, ou seja, atribuindo a Deus a forma de homem, ele usa a ideia de mão, ao estender a sua mão direita, mostrando que simplesmente um simples gesto, né, de ele fazer isso, o que acontece? Ele desaba, né? As águas desabam sobre quem? Desabam sobre o Egito. Um outro detalhe, rapidinho, Giovanni, no versículo 8, quando ele diz assim, o resfogar, a palavra aqui diz o respirar, literalmente, no original vai trabalhar a ideia de respirar, o respirar das tuas narinas amontoaram-se as águas. O fato de Deus só respirar, ele é tão poderoso que ele só respirou
E o que que aconteceu? Ele pegou aquelas águas e jogou sobre quem? Sobre o Egito. Isso mostra, né, dentro dessa poesia, desse cântico que eles estão entoando, a majestade do poder de Deus. E ela não é pequena, ela é grandiosa, ela é soberana. Diga, Giovanni. Não, na NVI, todas as vezes que tu leu nos versículos anteriores a destra de Deus, a NVI sempre traz a mão direita de Deus. Isso, justamente. E aí um ponto que me chamou a atenção numa desses usos, é essa do versículo 12, que ele trabalha a ideia do estender. Então, ele só estendeu a mão direita, e o que aconteceu? Justamente ele levantou a mão e a terra, como se a terra se abrisse e engolisse quem? Todo o exército de quem? De Faraó. Versículo 14. Ele vai trabalhar aqui, a partir do versículo 13 em diante, aquilo que o Senhor fez, do versículo 13 ao 18. E observem comigo, com a tua beneficência, ou seja, com a tua misericórdia, com a tua bondade, guiastes o povo que salvaste, com força os levastes à habitação da tua santidade. E olha só, o que Deus fez aqui no Mar Vermelho, olha de que forma isso vai refletir quando o povo ele chegar na Terra Prometida. Qual é a repercussão que isso vai ter entre os povos? Quando ouvir, quem é esse povo que está chegando na Terra? Ah, esses aqui são os israelitas, aqueles que saíram do Egito, aqueles que saíram de maneira maravilhosa, poderosa. Sim, são esses. Olha a reação dos povos. Versículo 14, diz assim, 14 em diante. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor. Então, quem está vindo aí? Está vindo Israel. Mas o medo não é de Israel. Se você parar para ver, na questão eles estão com medo de quem? Do Deus de Israel. E esse que é o ponto. Estremecem, se perturbam, se apodera de temor, esmorecem, cai espanto e pavor, emudecem como pedra, agonias se apoderam deles. Por quê? Por causa justamente do Deus que Israel serve. E aí Israel, em vez de tomar isso para si, nesse momento que eles estão entoando, estão alegres, estão assim, animados, mas isso provavelmente é algo que não está profundamente firme no coração deles, a gente vai ver já já. Continuando, versículo 18, versículo 19, diz assim, o Senhor reinará por todo o sempre. Por quê? Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Isso daí, por exemplo, era para que Israel pudesse, se nós em algum momento estávamos murmurando, se horas atrás eu e você estávamos murmurando lá os israelitas, acabou. Daqui para frente, a gente não vai fazer mais isso. A gente vai deixar isso para trás, a gente mudou de ideia. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Só que o que a gente vai perceber é que isso não vai ser passageiro. E é isso que precisamos trazer para os nossos dias, como a gente vai ver agora. A gente vê no versículo 20 e 21, Miriam, né? E as mulheres louvando, engrandecendo, dançando, né? Entoando, cantando, cantai ao Senhor, né? Porque gloriosamente triunfou. Só que a gente vai perceber que, como na vida, nada mais, nada menos do que um dia após o outro. Alguém pode ler para a gente versículo 22 e 23? Versículo 22 e 23. Posso, irmão? Pode ler, mano. Depois Moisés conduziu Israel
desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. Ok, obrigado, irmão Sérgio. Até aqui, alguma pergunta, algum comentário desses primeiros 21 versículos aí que a gente viu, antes de a gente trabalhar aqui o segundo ponto? Tranquilo? Ok? Vamos lá, então. No nosso segundo ponto, a gente vai ver o amargor das águas e a solução de Deus, né? A gente vai ver o amargor das águas e a solução de Deus. E olha só, perceba bem, depois de tudo isso, de todo esse louvor, esse engrandecimento, né? Moisés fez partir Israel. Então, eles estavam provavelmente nesse momento de louvor, olhando ali na margem, vendo, contemplando o Mar Vermelho. Viram os corpos dos soldados, né, do Egito, e aí naquele momento ali celebraram a ação de Deus, a bênção de Deus, sobre quem? Sobre as suas vidas. E aí fez Moisés, versículo 22, partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto. Saíram para o deserto de Sur. E aí bastou eles caminharem 3 dias. 3 dias. Deus abriu o Senhor Mar, destruiu o exército de Faraó, e bastou 3 dias. E o que aconteceu com o povo? Eles não acharam água. Eles não acharam água. Afinal, chegaram ao lugar onde havia uma fonte de água. Só que qual era a característica dessa água? Versículo 23. Qual era a característica dessa água? Amargo. Amarga. Amargo. E aí, provavelmente, essa água não dava para eles beberem. O deserto, né? Para quem os esportistas aqui, né? Os irmãos que gostam do esporte, de caminhada, quando a gente faz uma prática esportiva, uma caminhada, quando a gente chega aqui vai tomar água, a gente não vai tomar água de conta-gota, correto? A gente vai pegar o copo, vai pegar uma garrafinha e a gente vira ela e toma tudo, né? Independente de ela estar gelada ou não, mas aqui nesse caso a água, ela não podia ser, o fato de tomá-la não dava para tomar. Por quê? Porque ela era amarga. Então, o homem, né, eles ao tomarem, não tinham condições de tomar. Agora, perceba bem, para quem viu Deus fazer o que fez no Egito, ao trazer as 10 pragas, isso era um problema? Não. Para quem viu Deus tirar um povo que estava há muitos e muitos anos sobre o jugo da escravidão do Egito, isso era um problema? Não. Para quem viu Deus, né, quando eles saem do Egito, Deus colocar uma nuvem sobre eles, para que eles estejam protegidos do sol, e colocar uma coluna de fogo durante a noite, para que eles não morram de frio, isso é um problema? Não. Olha só o sobrenatural. Olha o que Deus está fazendo, a forma como Deus está sendo Yahvé na vida do povo. E aí, 3 dias antes, Deus abre o mar, o povo atravessa e acaba e destrói com o exército do Egito. Isso é um problema? Não. Uma água amarga na condição que está não é mero problema. E o que o povo faz? Versículo 24, logo no início do versículo 24. Depois murmuram. Murmuram. Cadê o cântico, Paulo? Cadê o cântico de louvor e engrandecimento do Senhor, irmãos? Sumiu. Que havíamos de beber. Entendeu? Por causa de água. A toda aquela alegria, todo aquele cântico. Olha, cantarei, versículo 1. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Acabou. E aí vem, Paulo, agora, versículo 2.
Para quem está murmurando agora, olha só o que eles disseram lá no versículo 2. Lê para a gente, Paulo, por favor, versículo 2. Vou ler na NVI. Por favor. O Senhor é minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu pai e eu o exaltarei. Olha só. E aí é um ponto que eu vou observar, por isso que eu guardei aqui para o final, né, para a gente abordar. Por quê? Para quem está murmurando, ainda há pouco, 3 dias atrás, eles disseram: o Senhor é a minha força. Para quem está 3 dias tendo visto, né, e agora sem água, de fato o Senhor é a força deles? Não. E como é que a gente percebe isso? Através das atitudes deles. 3 dias atrás, eles estavam celebrando ao Senhor. 3 dias atrás, eles estavam engrandecendo o nome de Deus. 3 dias atrás, eles viram o majestoso poder de Deus derramando-se, né, sobre ele, em benefício deles contra quem? Contra o exército de Faraó. E agora eles estão murmurando. E ele continua, versículo 2, o Senhor é minha força e minha canção, o cântico, né? Ele me foi por salvação. Então, eles reconheceram que Deus havia salvado a eles. Só que agora, eles deixaram a salvação de lado por causa de um copo d'água. Eles deixaram a salvação de lado por causa de uma leve situação. E aí é um ponto que eu trago para a gente poder refletir hoje no contexto da nova aliança. Eu e você, hoje, como lavados pelo sangue de Jesus, temos nas nossas mãos e sobre a nossa casa, quando eu digo assim, a salvação do Senhor. E às vezes a gente pode deixar de esquecer, pode deixar de lembrar disso por causa de uma enfermidade, por causa de uma dificuldade financeira, por causa de um problema que ele pode ser resolvido se eu e você confiarmos em quem? No Senhor. E o que os israelitas estão deixando de lado? Eles estão trocando a majestade do poder de Deus simplesmente por água. E uma água que para Deus não é nada para quem abriu o Mar Vermelho. Uma água amarga que não é nada para aquele que libertou eles de onde? Do laço da escravidão do Egito. Então, eles, naquele momento, deixaram de lado a grandeza de Deus. É como uma vez um professor meu na adolescência disse, é como se trocasse um diamante valioso por um punhado de areia. Praticamente eles fizeram isso. Jogaram fora algo com valor imensurável e pegaram algo que não tem valor nenhum, não vai ter sentido nenhum. Diga, Geisa. Como que você acertou que é Boa noite, Geisa? irmãos. E eu também vejo de uma forma, assim como nós estamos vendo, Alessandro, eles fazendo isso aos nossos olhos, né? E a gente tendo essa compreensão. Eles louvaram um dia, no outro dia estavam murmurando. Eu acho que, às vezes, nós temos que tomar cuidado também com as pessoas que a gente evangeliza. Que um dia a gente está louvando ao Senhor com os nossos lábios e, às vezes, eles podem nos pegar murmurando também contra Deus no outro dia, não é? É isso Qualquer mesmo. outro pecado, né? É. Qualquer outro Isso, falha. isso. Diga, Giovanni. Eu não sei se os irmãos gostam de escrever, apontar as curiosidades. Esta é a segunda murmuração. A primeira murmuração foi diante do Mar Vermelho, onde o povo se apavorou e diz, Deus nos tirou de lá da escravidão para morrer no deserto. E Deus, primeira providência, abriu o Mar Vermelho. Essa é a segunda murmuração e vão ter mais murmurações. Eu estou apontando aqui, nós vamos ver, quem quiser escrever as murmurações. A última murmuração vai ser lá em Números 14 e 11, onde depois que os espias foram ver a terra lá, somente Josué e Caleb aprovaram, confiaram em Deus, Deus se irritou, olha que Deus vai... Não, só um pequeno spoiler para entender a gravidade que é o dia de hoje, né? E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Deus perdeu a paciência. Até quando se recusará a crer em mim?
apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Eu os ferirei, olha a ira de Deus, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você, ou seja, de Moisés, uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés, se fosse vaidoso, aceitaria isso. E não vou adiantar mais, nós vamos ver que Moisés não foi vaidoso e fez Deus mudar de ideia. Deus mudou de ideia, tudo bem, mas essa geração não vai entrar. Vou atender teu pedido. Quem vai entrar, para que depois não fale que não trouxe meu povo para a terra prometida, vai ser a segunda geração, os filhos dessa geração. Isso. Então, é um aprendizado que nós vamos ter daqui para frente de murmurações de falta de fé. E que nem dessa murmuração que o Giovanni falou, o que Deus responde, diga que o povo marche. É simples para Deus, né? Que nem a água amarga transformar em água doce. Então, às vezes, a gente fica tão apavorado, murmurando, mas para Deus ele responde na hora que ele quer e tão fácil, né? Isso. Vou já trabalhar esse ponto, dona Giovina. Diga, Paulo, você tinha levantado a mão, mano. Voltando para o dia de hoje, né? Até a Geisa comentou, né? Para tomarmos cuidado no momento de evangelismo, né? E para as pessoas, porque as pessoas estão sempre vendo a gente, né? Aqui Paulo em 1 Timóteo 4, ali no versículo 16, ele fala para Timóteo, né? Atente bem para a sua própria vida, né? E para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem, né? Então é interessante, né, a conduta, né, do cristão hoje, né, com relação ao que nós estamos seguindo, ao cristianismo e ao Senhor, né? A conduta que nós temos que ter para poder no evangelismo e as pessoas não estarem vendo, né? Não murmurar, né? Porque nós temos uma esperança, né? Maranata, né? Não importa o que aconteça hoje, a gente tem a esperança de quando Jesus voltar, né? É a vida eterna, né? É isso que nós temos que perseverar. Isso. E um ponto importante, né, como foi bem colocado, às vezes a gente precisa colocar na balança e resistir, né? E ter essa perseverança, saber que tudo, né, como diz a própria palavra, o mal já, né, o mundo jaz no maligno. E nós hoje não estamos vivendo a realidade das trevas, mas ao viver neste mundo, estamos rodeados por ela e somos passíveis de sofrer as consequências da realidade desse mundo. Só que a nossa realidade, como Pedro trabalha muito bem na sua primeira carta, nós somos peregrinos, nós não fazemos mais parte dessa realidade, nós não fazemos parte dessa terra. Logo, precisamos nos manter focados no chamado, né, e no destino que Deus colocou, né, para aqueles que se submetem à sua vontade. Então, não podemos, assim, vacilar, nos deixar relaxar em relação a essa situação, como eles mesmos falam, lá no capítulo 15, no versículo 2, este é o meu Deus. E olha só o que eles concluem, no versículo 2, já no final, este é o meu Deus, portanto... Então, eles declaram, este é o meu Deus, portanto, eu louvarei. Então, é para louvar. É louvar quando estamos recebendo a bênção. É para louvar a Deus quando estamos em dificuldades. Por quê? Porque Deus é Deus. Né? Independente da situação que a gente esteja vivendo, precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Quando o povo murmura, ele joga fora tudo aquilo que eles acabaram de fazer. 3 dias atrás, eles fizeram o que fizeram e louvaram de maneira magnífica ao Senhor. Mas usando o termo de Isaías, que o próprio Jesus falou, como citou rapidamente a Geisa, este povo louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque aonde eles deveriam, de fato, confiar, eles não estão confiando no Senhor. E é justamente isso que nós precisamos fazer. Precisamos confiar em Deus. As situações do dia a dia, sejam elas financeiras, né? Sejam elas de saúde, sejam elas o que for, é para nos desviarmos, tirarmos a atenção do foco do reino. Ou muitas vezes nos comportarmos como os judeus aqui, os israelitas se comportaram, mas não podemos cair nessas armadilhas. Precisamos permanecer com a nossa mente voltada para quem? Para o Senhor. Por quê? Porque Deus, de fato, é o nosso Deus. E por causa disso, independente das situações,
nós vamos louvá-lo da maneira que ele merece, independente de como estivermos. E eles continuam ainda no final do versículo 2. Ele é Deus, ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Talvez eu, como você, não somos judeus. Não podemos dizer, nós temos por pai, em termos terrenos, Abraão. Né? Quando ele faz a referência a pai, aqui é Abraão. Mas eu e você temos como pai na fé. Quem? Lembra lá o contexto de Romanos? Abraão. Então, que possamos, né, ser aqueles que Deus ordena, e assim como o pai na fé, no sentido espiritual, eu e você também possamos obedecer a Deus e seguir, independente do que esteja à frente. Quando Deus o chamou de uma terra para uma outra terra que ele ia dar, o que ele fez? Ele duvidou? De modo nenhum, como a gente estudou em Gênesis. Ele foi e obedeceu. Que nós façamos da mesma maneira. Continuando o versículo 24, já para a gente finalizar. E o povo murmurou contra Moisés. Moisés, realmente, ele tinha o Senhor ouvido. Eu não sei o que eu e você faríamos no lugar de Moisés. Eu não sei o que você faria, nem sei o que eu faria com o povo, se eu e você estivéssemos no lugar de Moisés. Mas um dia, quando a gente estiver lá na frente dele, a gente tem que dizer, Moisés, você é um guerreiro de selva, Moisés, porque você é rapaz para suportar esse povo, né? Mas vamos lá, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Olha a solução. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Quem é Deus? Deus é aquele que pode mudar. Deus pode transformar algo amargo em algo doce. Deus pode tornar uma situação inadequada, indesejável, e ele pode tornar algo em algo bom. E olha o ponto que a gente observa, as águas se tornaram doces. E aí Deus deu-lhe os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha só, versículo 26, as palavras de Deus ao povo, olha lá, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá contra ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé que te sara, que te cura. Então, vai ter problema? Vão ter problemas. Mas eles precisavam fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor. Eles precisavam fazer o quê? Fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Eles precisavam fazer o quê? Dar ouvidos a todos os estatutos do Senhor. Então, significa que os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés, os caminhos, o passar deles, o caminhar deles, precisava estar voltado para quem? Para o Senhor. Se eu e você hoje estivermos com nossos ouvidos voltados para a vontade de Deus, não vamos ouvir nada que possa distorcer a vontade de Deus na nossa vida. Logo, independente do que passe ao nosso redor, estaremos caminhando. Lembra, dona Jovina, o texto que a senhora falou? Em vez de murmurar, diga ao povo de Israel que marchem. E é essa a mensagem para a gente finalizar hoje. Se os nossos ouvidos, se o nosso coração, se estivermos guardando e obedecendo ao Senhor, o mundo vai estar pegando fogo ao nosso redor. E sabe o que a igreja do Senhor vai estar fazendo? Ela vai estar marchando para cumprir, obedecer o propósito de Deus. Só que ela não vai estar marchando para uma terra física, uma terra que possa ser tomada pela fome, pela guerra, pela enfermidade. Ela vai estar caminhando para a glória eterna, porque foi para lá que o Senhor nos chamou. Mas eu e você, para estarmos lá, precisamos resistir às dificuldades,
Não podemos perder tempo com essas situações. Precisamos nos devotar em oração ao Senhor. Precisamos estar com os nossos ouvidos e o nosso coração atento ao quê? Ao ensino do Senhor. Porque um dia isso vai passar. Ainda há pouco a gente estava conversando, né, irmão Valdivino? Um dia desses, a gente estava na expectativa, ó, os anos 2000 vão chegar. Já chegou. E já se passaram 23 anos. E eu, quando falava isso, eu ficava na expectativa, ó, quando chegar o ano 2000, eu vou ter 23 anos de idade. Já se passaram 23, eu já estou com 46. E daqui que Jesus volte, é um pulo. E o que a gente precisa fazer? Eu e você, como igreja do Senhor, precisamos continuar marchando para a terra prometida, não em termos físicos, mas para a glória eterna, na qual o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, morreu e entregou a sua vida até a morte, para que eu e você possamos valorizar. Se eu e você confiarmos, o que vai acontecer? E aí, para a gente fechar, final do versículo, do capítulo 15, versículo 27, escute bem. Então chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Se é vida eterna que eu e você estamos buscando, se eu e você continuarmos marchando, ouvindo e praticando a vontade do Senhor, sabe o que a gente vai encontrar? Assim como o povo de Israel foi direcionado por Deus e encontrou as fontes das águas, eu e você vamos desfrutar durante toda a eternidade da glória e vida do Senhor para todo o sempre. Então, mais uma vez, amém, diga à igreja do Senhor que o quê? Que marchem. Não vamos ligar para as dificuldades, mas vamos continuar fiéis e dedicados, independente das circunstâncias. Vamos marchar, irmãos, que o reino e a glória eterna nos aguarda, como o próprio Senhor nos disse, né? Lá em João capítulo 14 em diante, né? Que existem vários lugares, vai espaço para todos. Basta que eu e você confiemos e obedecemos em quem? Obedeçamos ao Senhor. Perguntas, comentários, antes de a gente finalizar? Amém, tá tudo bem. Ok? Tranquilo? Posso passar para o irmão Valdivino fazer a oração final? Ok? Com o senhor, irmão Valdivino. Então, vamos orar e agradecer por esse maravilhoso estudo. Que Deus nos abra os nossos corações para que nós marche até Ele nos chamar, né? Santo Deus, Pai poderoso, obrigado, Senhor, por esse instante. Pedimos em seu nome, Pai, pela sua bênção, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu poder que o Senhor tem para conosco. Então, em nome de seu Filho, que nós oramos e agradecemos, que é o nosso Salvador, Pai, que veio e morreu por nós naquela cruz, e que está lá até hoje, Pai, pela palavra que fala isso aí. Em nome do seu Filho amado, oramos, pedimos por todos que estão presentes aqui, pedimos também por aqueles que não vieram, pedimos pelo Alessandro, Pai, que deu esse estudo maravilhoso, magnífico, e Deus abençoe ele e toda a família dele. Abençoe também, Pai, aqueles que estão enfermos, que nem a irmã Giane, graças a Deus, terça-feira vai fazer o exame para resolver os problemas dela e seja tudo feito à vontade do Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que oramos em seu nome. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Boa aula, professor. Ótimo. Boa noite, Deus. Graças a Deus. Obrigado. Boa segunda-feira. Boa noite, Sandra e Deus abençoe. Baldara. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Boa noite, Lia. Boa noite.